Glória a Deus, amados. Vamos ficar em pé nessa noite, amém? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, a família Fé Cristã. A vocês que já chegaram, aqueles que estão em casa. Glórias ao nome do Senhor, porque estamos reunidos neste lugar. Você tem alegria de estar aqui? Vou perguntar de novo. Porque você tem a oportunidade de manifestar de verdade a sua alegria por estar aqui. Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus! Aí sim, hein? Vamos louvar esse Deus, vamos engrandecê-lo, vamos adorá-lo. Com essa oportunidade de levantar as suas mãos bem alto. Glória a Deus, em rendição ao Espírito Santo de Deus, que já está no comando de tudo. É Ele quem já está fazendo aqui, porque você chegou. Você chegou e Ele já está fazendo. Aonde o povo de Deus se reúne, alguma coisa acontece. E se sua expectativa está nisso, você já está recebendo. Então aí no seu lugar, começa a agradecer e a mandar glória lá para cima. Porque quanto mais nós glorificamos, mais o poder de Deus é manifesto. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite reunidos. Nós estamos felizes porque podemos estar na tua casa, porque o Senhor é bom e porque a sua bondade nos alcançou. Nós estamos felizes porque o Senhor nos atraiu e porque temos esta oportunidade e esta honra de, como corpo de Cristo, de como igreja, de maneira unida, entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. O nosso coração é teu nessa noite. A nossa mente, Pai, está sintonizada com a tua mente. Nós viemos aqui para entregar a ti e também para ouvir do Senhor. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de glória e faz o teu querer aqui. Tu tens liberdade, manifesta a tua graça, manifesta a operação da tua palavra. E nós cremos que vamos sim sair daqui mais felizes do que chegamos, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Então aplauda bem forte, adore, aleluia. Vamos manifestar este amor tão lindo. Vamos entrar na presença dele com gratidão e alegria. Aleluia. Em
continua sendo esse Deus fiel. A igreja declara: o Senhor é bom. Mais uma vez. A tua presença nos atraiu para este lugar. Você está aqui porque o amor do Pai te atraiu para estar neste lugar. E não há outro lugar onde você possa estar que vai te trazer um preenchimento na sua alma. Lá no mundo você pode ter uma felicidade momentânea, mas é só aqui, é só na presença dele que você vai se preencher por completo. Você crê nisso? Então feche os teus olhos neste momento e diga assim: Senhor, a tua presença me atraiu e eu quero te louvar e eu quero me entregar totalmente a ti nesta noite. Aleluia. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Se consumiu e a voz que saiu dele um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dele um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. É
se consumiu, e a voz que faz o que anda traiu, e o meu coração queimou até que descobriu, e um dia quando a glória partiu, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela que anda traiu, e o meu coração queimou até que descobriu, e um dia quando a glória vale mais de mim. Vale muito mais. Aleluia. Oh Senhor, nós nunca nos cansaremos da Tua presença. Será que você pode manifestar isso? Erga sua voz. Oh Senhor, nós nunca nos cansaremos da Tua presença. Cante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou, que um dia conta a glória. É que a sarça que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais de mil. Oh Senhor, obrigada por este amor. Ei, meu querido, quero te dizer uma coisa. Ele não te atraiu porque você é qualquer um, não. Ele te atraiu porque Ele te ama. Sabe aquelas vozes que o diabo tenta colocar no seu coração? Eu não presto pra nada. Oh Senhor, sem Ti eu não consigo. Mas eu quero te dizer, Ele te ama. Mesmo você fraco, mesmo você caído, mesmo quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você não consegue falar palavras para Ele. Ele ouve o choro do teu coração. Feche os teus olhos neste momento e diga assim: diabo, você pensa que você pode me falar alguma coisa? Você pensa que as tuas vozes são maiores? Não. O meu Deus, Ele me ama. Quando eu estou fraco, Ele me ama. Quando eu estou caído, Ele me ama. Quando eu estou forte, Ele me ama. É por isso que você vai declarar hoje: Deus me ama. Deus me ama com todos os meus defeitos, as minhas falhas, mas Ele me ama e Ele nunca vai te deixar desamparado. Diga aí no seu lugar: Deus me ama. Mais forte: Deus me ama. Diga pro inferno ouvir: Deus me ama. Aleluia. Aplauda Ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Escuta. Se estou fraco, se eu estou caído,
amor tão lindo. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Abertos pra mim. Oh, Ele está de braços abertos, te chamando, filho, vem, filho meu. Declare. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração e diga palavras de amor a Ele. Diga palavras de gratidão a Ele por este amor. Ei, querido, Ele te sustentou até aqui. Ele te sustentou até aqui. Aqueles momentos de provação, aqueles momentos de luta, que você pensou, eu não vou conseguir sozinho, Deus. Saiba, Ele estava ali com você. O que você tem a dizer a Ele neste momento? Pai, obrigada. Eu não sou merecedora deste amor, deste cuidado, mas eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que eu sou precioso para Ti. Ei, meu querido, você é precioso para Ele. Não deixe o diabo falar ao teu coração. Não deixe as mentiras do diabo falar ao teu coração. Quando o diabo se levantar, você fala assim: diabo, calado. Eu sou preciosa para o meu Pai. Então, neste momento, vamos cantar mais uma vez, com as mãos no coração, com os olhos fechados. E diga que esse Deus te ama. Mas cante para o inferno ouvir. Cante até a sua alma ouvir. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Oh, Senhor, somente Tua é a honra, somente
Somente Tu é a glória e Tu és digno de receber o louvor e a adoração do Teu povo aqui nesta noite. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Santo Espírito. Te recebemos com o coração contrito, quebrantado, arrependido, porque reconhecemos a nossa condição limitada como humanos, mas por outro lado, somos filhos resgatados pelo amor do nosso Pai, pela morte de Jesus Cristo na cruz, que se entregou por nós, e pelo seu sangue estamos aliançados contigo. Por isso, que a tua graça nos envolva, que o poder do céu se manifeste, que sejamos tocados no íntimo de nosso ser, em nome de Jesus. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus.
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Tu tens liberdade, ó Espírito Santo, de tocar em nós, no íntimo do nosso ser, no profundo do nosso coração. Fomos atraídos a este lugar para, como igreja, adorar o teu santo nome. Ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Corre cala babachala manasso. O requei candalabachala manayasa. Libera, Senhor, da tua unção. Libera, Senhor, do teu poder. Libera, Senhor, da tua graça sobre o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Antes de se sentar, dê um abraço em quem está perto de você, um aperto de mão, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar você, que essa noite seja especial e que Deus fale profundamente aos nossos corações, amém? Sabe do que eu me lembrei agora? Daquele período tão triste, onde a gente não podia sequer se sentar próximo. Mas é interessante porque, muitas vezes, a gente já estava afastado sem saber. Porque às vezes a pessoa se senta do nosso lado, e a gente, de repente, não olha para ela, não diz boa noite, não diz seja bem-vindo, não libera uma palavra de bênção. Então isso é muito importante na vida da gente, porque nós podemos estar sentados lado a lado, mas ao mesmo tempo podemos estar distantes. Então naquela época, a gente não podia estar junto, por conta da contaminação, a gente não podia pegar na mão, não podia dar um abraço. Às vezes eu dava uma escapulida e eu ficava receoso por conta de que eu podia sofrer algum tipo de sanção por conta disso, por pedir que a igreja se cumprimentasse, se abraçasse. Não podia, a gente estava proibido. Então, nós precisamos ser assim, bem mais acolhedores, receptivos, amorosos, é ou não é? Eu não sei quanto a você, mas nesse período eu fiquei carente de abraço, nesse período eu fiquei carente de aperto de mão, e eu estou assim até agora, eu estou facinho. A Rose, eu vou falar da Rose aqui. A Rose é nova convertida, né? Outro dia, na hora da oferta, ela não sabia se ia dar a oferta em dinheiro ou cartão. Aí ela falou assim, viu, como que nós vamos dar a oferenda? A Rose é uma benção. Sua família é linda. Glória a Deus. Foi divertido, né, Juninho? Tem umas pérolas preciosas aí, né? Glória a Deus. Mas eu não sei com respeito a vocês, mas amados, é tão bom a gente se sentir gente, não é? Tem gente que foge do abraço, foge do beijo, foge do aperto de mão. Ele precisa tratar algo dentro dele. Teve um casal que veio para a nossa igreja e falou, olha, a gente gostou muito da música, gostamos muito da palavra, mas esse negócio de abraçar, de beijar, eu não achei legal não.
Então a gente vai procurar uma igreja que não abraça e não beija. Ele falou que vinha de uma igreja onde homem beijava homem e mulher beijava mulher. Aí falou que era ósculo santo. Eu falei, se fosse santo não tinha problema beijar homem, beijar mulher, não é? Não é santo? Mas o ser humano é desse jeito, é ou não é? Mas é tão bom a gente se sentir vivo, é ou não é? Eu li um livro uma vez chamado O Poder do Toque. A gente tem necessidade de ser tocado, de ser abraçado, de ser beijado, de ser cumprimentado, apertar a mão. Diga, eu estou vivo. Amém? Glória a Deus. Falando sobre isso, nós vamos começar um trabalho muito bonito com a nossa igreja, que é para quebrar as barreiras da unidade. Repete comigo: quebrando as barreiras da unidade. A gente fala, né? Eu sou um com o meu irmão, é nada. Mentiroso. A gente não fala sempre: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Aí a gente canta, e cantar é muito lindo, né? Mas na hora da prática a gente é frio demais. Você quer entrar na igreja, sentar no teu cantinho, não falar com ninguém, não fala nem com Deus, e ir embora. Aí o remédio não faz efeito, porque faz parte da nossa libertação essa relação com Deus, essa intimidade. Então chama de comunhão. Então nós vamos quebrar o quê? As barreiras da unidade. Diga aí para quem está do seu lado: estou dentro. Aí vai funcionar assim: numa semana, num domingo, um pregador prega sobre um tema ligado à unidade. Então na primeira semana vai ser unidos por Deus como família, superando as indiferenças. Aí é legal. Eu vou aceitar você do jeito que você é. A gente geralmente quer aceitar as pessoas se elas forem como a gente. Se não for, a gente não se identifica. Então não entra para o clube. Vocês já pararam para pensar que existe isso até dentro da igreja? O clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Sempre são os mesmos que estão juntos. Então a gente precisa detonar as portas e janelas para a gente começar a se relacionar como igreja. Então, primeira semana, unidos por Deus como família, superando as indiferenças. 2, unidos por Deus para vencer, cobertura espiritual. Vamos falar sobre oração. 3, unidos por Deus para adorar, reunidos como igreja. Qual o nosso objetivo principal de estar aqui? 4, unidos pelo amor, aprendendo a perdoar. 5, unidos com propósito. Deus cruzou nosso caminho. Unidos para não desistir, uma palavra de encorajamento. E 7, unidos na fé, provocando um milagre. Então são 7 semanas, mas o mais legal de tudo eu vou falar agora. Olha que bacana. Nós vamos trabalhar para unir vocês. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sentar e vamos ver, por exemplo, de repente, 1 ou 2 famílias que podem almoçar com você na sua casa num domingo. E você talvez nem conheça esses irmãos. E vai ser muito legal para conhecer. Mas a gente vai fazer assim: vão ajudar a fazer o almoço, vão repartir as despesas. Pode levar um prato quente ou de sobremesa. Olha como vai ser legal. Agora eu quero falar sobre o resultado disso. Nós vamos detonar o inferno. Sabe por quê? A Bíblia diz que
Um reino dividido não prospera. Então, se depende da minha unidade com você para prosperar na minha vida, no meu trabalho, nos meus caminhos, no meu ministério, então a gente vai estar ligado. Olha que bacana que vai ser, não é? Aí depois a gente faz a virada das cadeiras. Aí de repente esse casal ou essa família na próxima semana vai na casa de outro irmão. A outra família vai para a casa de outro irmão e a mesma coisa. Não precisa ser banquete. O importante é a companhia. Se tiver macarrão com sardinha para mim, está tudo certo. E olha como que é legal isso. Está lá, por exemplo, a irmã Nice. Ela mora sozinha. Ela passa um dilema terrível na vida dela. Eu posso falar um pouquinho? Você me permite? O seu filho está preso ainda ou não? Já saiu? Graças a Deus. Você imagina a dor de uma mãe morando sozinha, passando por uma situação assim. Quando não, é uma situação de dependência química, de vício. Olha, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi sentar com ela para a gente almoçar, comer alguma coisa. O amor dela, o carinho dela. Ela tem uma carência, que a igreja vira as costas. Quantos filhos você tem? 4 filhos. E Deus já fez tanta coisa linda, porque já tem gente convertida, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Então eu vou te falar uma coisa. A gente às vezes quer estar na casa de alguém que talvez você simpatize, goste, ela tem alguma coisa para te oferecer. Mas você, como igreja, precisa estar aonde Deus te quer. A Bíblia diz às vezes, é melhor estar num ambiente de luto do que num ambiente de festa. Por quê? Porque no ambiente de luto, a gente para refletir sobre a vida. Ambiente de festa, está todo mundo alcoolizado, em estado de euforia, totalmente enganado pelo diabo. Então, você imagina que gostoso? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. Aí nós vamos ter esse pacto, que é de orar sempre pela família que nós recebemos em casa. Quem não quiser entrar no programa, a gente respeita. Mas eu acredito que 99,9% vai querer ser igreja. Porque isso é ser igreja. Amém? Vai ser muito legal, não vai? Então a gente vai aprender a orar uns pelos outros. A gente vai ter um momento de oração nesse dia. Mas sem aquela formalidade, sabe aquela religiosidade? De repente vai ser muito gostoso estar junto. Amém? Às vezes a gente não se sente assim, um pouco carente. Tem até um hino que diz, estou carente, mas eu estou legal. Essa é a música do mundo, não é hino não. Então é legal da gente estar junto. Outro dia o Paulinho e a Joyce promoveram algo para alguns casais jovens, foram lá na casa deles, foi tão legal, não é? Às vezes o Fabrício faz isso, né? Falando nisso, a Gabi, ela está de resguardo, porque nasceu a Rebeca, né? Uma menina linda, puxou a mãe. Brincadeira. O papai e a mamãe são bonitos, então a criança saiu linda, graças a Deus. E aí eles também fazem isso, outros irmãos fazem isso. Aí vocês vão descobrir que tem gente aqui que é bom de unidade, de estar junto, de querer cozinhar, de querer servir, de querer abençoar.
Amém? Hoje eu fui para Vargem. Eu fui lá e o almoço, sabe o que foi que me deram para comer? Feijão com tranqueira. Quando me disseram isso, eu quase virei o carro e voltei embora. Feijão com tranqueira. Eu nunca tinha comido, mas é bom demais. Eles colocam um monte de coisa dentro, né? Tem banana da terra com casca e tudo. Tem batata doce. Tem o que você imagina tem lá dentro, né? Tem carne de porco, sei lá, tem um monte de coisa. Gente, eu comi, nem sei o que eu comi, estava bom. Mas é isso que é gostoso, não é? Aí você vai dizer, eu era tão querido e não sabia. Quando eu vou lá na casa da Rose, do Hamilton, do Juninho e da Samile, a gente é tão bem recebido lá. Só tem um problema lá, né, Verônica? Você já sabe qual é, eu não vou falar. Entendeu? Tirando esse probleminha lá da casa de vocês, mas deixa eu contar uma bênção. Essa bênção. Eles têm uma mesa de bilhar lá, a gente ia lá, brincava um pouco, a gente leva uma surra, né, do Juninho e do Hamilton, é isso que eu queria dizer. Mas tinha lá um barzinho, que eu vou te falar uma coisa, tinha de tudo lá. Era um altar ao Zé Pilintra. Eu nunca falei para eles tirarem. Aí eles sentiram no coração, pegaram e jogaram no ralo, garrafa por garrafa, bebida por bebida. Amém? Mas continua ganhando da gente no bilhar. Não, mas esse povo se converteu. Roubaram muito no bilhar, roubaram muito no truco. Ai, Juninho. Mas ganhava na raça também, né, Juninho? Não. Olha o que Deus faz, é ou não é? Quando eu comecei a jogar com a Hamilton, a mesa era bamba, eu não percebi, mas ele pegava a barriga e fazia assim, ó. A bola caía. Eu olhava assim. Agora eu me certifico que está certinho. Não é coisa linda isso, amados? O que Deus faz? Essa aproximação vai ser uma troca de experiência. Tem gente que vai entrar na tua casa para conversar e você vai ver que a história dele é pior do que a sua. E você vai dizer, estou no céu. E ele vai dizer, ore por mim. E você vai orar e Deus vai ouvir. E você vai ficar cheio de fé. Vai dizer, olha que bênção. Deus ouve minha oração. E vai ser bênção. Amém, Zé? Você está bem? Que bom. Amém, amém, Débora. Você está bem, princesinha? Tá bom. Amém, glória a Deus. Os avisos que eu tenho é que quarta-feira nós temos um dia de alinhamento ministerial. E eu vou precisar fazer o alinhamento na quarta-feira. Por conta de uma série de situações. Eu sei que tem gente que estuda, gente que trabalha, mas a gente vai estar gravando para vocês assistirem depois. É um dia onde nós vamos reunir os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os servos e os candidatos, aqueles que em breve serão reconhecidos e ordenados, ungidos também. Então seria muito importante, vocês vão receber um convite para poder estar aqui, amém? E se você receber esse convite, eu espero que você, por favor, esteja. Se não puder, justifica. E quem não receber, pode ser que não vai receber dessa vez, mas da próxima, em nome de Jesus, vai receber. Tá bom? Falando sobre o encontro ou o curso de casais que a gente está tendo na nossa igreja, está assim uma grande bênção. Ontem tivemos 28 casais. O Daniel ministrou sobre o papel do homem dentro do casamento. Tem homem que não gostou, né? Mas tem homem que gostou. Nós precisamos aprender a ser homens. Não estou falando de machismo. Eu estou falando do reconhecimento do nosso papel dentro de casa.
para abençoar a esposa, para abençoar os filhos e para dar testemunho no reino de Deus. Amém? E não é fácil, porque tem gente que nunca aprendeu ser a esposa ideal e ser o marido ideal. Então é aquela história, a gente vai para a forma e usa marreta de 5 quilos, dói, mas resolve. Então acredito, eu tenho ouvido alguns testemunhos, já está, tem casamento que já está melhorando. Eu não sei se vocês sabem, mas a matéria que eu vou ministrar para vocês vai ser sobre intimidade. Aí nós temos um teste que chama sexômetro, e a gente vai entender ali a sua realidade, e a gente está aqui para dar uma força. A coisa tem que melhorar aí, é ou não é? Se a coisa estiver fraca nessa área, a cama é o termômetro do relacionamento. Eu quero ver maridos rindo à toa aqui. Tem um hino que diz também, estou rindo à toa. Agora, semana que vem, sobre a linguagem do amor, o Júlio e a irmã Elaine vai estar ministrando. Uma família que tem testemunho para poder ministrar sobre esse assunto para os casais. Pastor, eu não fiz a primeira aula, não fiz a segunda e não fiz a terceira. Pode vir sem crise. Depois faz outras matérias ou assiste as gravadas. Amém? Agora tem uma coisa muito legal. Crente gosta de passar bem, não gosta? Então a gente vai ter um jantar do Dia dos Namorados, e vai ser no dia 17 de junho. Outro banner, por favor. Isso. Mas não coloca ainda não, que esse povo é curioso, quer ler. Vou beber até uma água. A Michele e o Daniel escolheram um restaurante top. Legal, fica pertinho. Depois do Jardim das Palmeiras, é um restaurante novo, mas ele tem know-how, porque ele tem restaurante na rua principal, lá em Monte Verde. O Hamilton e família já foram lá, não é? Já experimentaram, gostaram. Eu vou falar do cardápio para vocês, coisa boa, não é? O Charlie está aí. Charlie, se eu não souber falar algum nome aqui, você como chefe de cozinha me ajuda. Então vamos lá. Olha só, menu especial para o Dia dos Namorados. Alface crespa é fácil, alface caprese, rúcula orgânica, salada de maionese, salada de lentilha, salada... Como? Tá. Molho campanha tipo vinagrete, salada de pepino japonês, esse é com ele aqui. Salada de palmito e outras saladas, reticências, amém? Agora, buffet de sopas, vai ter caldo verde, creme de mandioquinha, abóbora com carne seca, torrada, cheiro verde, temperos especiais, queijo parmesão e crotons. Como chama? Croutons. Croutons. O que é isso aí, pastor? É o pão. É o pão de forma torradinho, cortado pequenininho. Aí depois vem o rodízio de carne. Diz aleluia aí. Ó, picanha Angus é daquela maturada, daquela boa. Miolo de alcatra, fraldinha no alho, maminha, cupim, queijo na brasa, chouriço, que não é a linguiça, é a carne, tá bom? É a carne, chouriço. Coração de alcatra, queijo coalho, costela, minga no bafo, medalhão de frango, coração de frango, linguiça bragantina e etc. Eu já estou com fome, irmãos. Próximo. Aí vem o buffet quente. É arroz branco especial, feijão tradicional, feijão tropeiro,
batatas fritas, batata sauté, batata não sei das quantas, escondidinho de carne seca, torresmo de rolo, crisp de couve na manteiga, que é aqui? Panache de legumes, isso é para Dirce, na brasa, viu, Dirce? Coisa boa. Ó, para você tem salada, massas e esse negócio aí. Mas você come carne, só não come de porco, né? Tá, ela é ex-adventista. Brincadeira. Aí tem mais o que? Quiche de alho poró, pescada milanesa. Duvido que seja melhor do que a da Rose. A Rose é campeã. Aí vem buffet aí vem as bebidas, né? Água sem gás, água com gás, Coca-Cola, uva, melão, Coca Zero, Guaraná, Fanta laranja. Buffet de sobremesa, vem o pudim, o mousse de maracujá, semifrê de queijo com, e o resto eu não sei ler ali. Vocês conseguem ler? Eu não sei, mas é tudo bom, tudo gostoso. Aí as massas ao vivo. O que é massa ao vivo? Eles vão fazer o macarrão para você ao vivo, na hora que você quiser. Aí você fala assim, ó, eu quero esse macarrão aqui, tem um espaguete, talharinho, o penne, o fettuccine, o ravioli, o farfalle, o fusilli. Aí nós temos os molhos, e aqui, ó, os acompanhamentos que são diversos. Ó, o buffet completo, tudo isso aí. Você vai pagar só R$85. Você vai também? Eu vou falar para ele convidar uma moça aqui, peraí. Oh. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Conhece esse hino? Eu estou muito indo no mundo hoje, não estou? Tem que botar a mão na minha cabeça e expulsar esse espírito. Olha só, criança até 5 anos é cortesia, até 11 paga metade, acima de 12 valor normal. Forma de pagamento, você passa no Pix da igreja, você vai colocar o comprovante dentro do envelope e vai colocar, vai marcar no envelope, tá? Jantar de casais, tá? Faz isso na saída, tá bom? Não na hora da oferta, tá bom? E esses 85, obviamente, por pessoa, né? Senão o restaurante fecha, não dá certo. Marcão, vai ser bênção, não vai? Pastor, é só para quem está fazendo curso de casais? É claro que não. Lá a gente vai fazer a diplomação dos casais. Aqueles que fizeram o curso, eles vão receber. E eles podem até levar um padrinho, uma madrinha, né? Para poder ter esse momento tão gostoso. Bênção. Quem não está namorando, não é? É orar por um bom encontro. Quem tem aqueles que estão namorando, os noivos, pode ir, pastor? Claro, deve. E aqueles que estão casados, quase separando, deve ir, pastor? Deve, claro. Amém, fechou? Obrigado. Oi? Pois não, Mir. É assim, ó, amados, quem puder fazer o pagamento à vista, pode fazer à vista no Pix, porque a gente tem que dar lá 50% do valor da reserva. Então a gente vai ter que levantar o valor já, tá certo? Aí, para quem, pastor, eu posso dividir em duas? A gente divide no Pix. Então a gente vai fazer como? Pode pagar agora, né? A primeira pode dar de entrada e a outra até dia 15, 2 dias antes, porque a gente precisa dar o restante lá no restaurante. Então a gente faz um trabalho muito sério. A gente optou para todo mundo estar lá, não ter que lavar louça. Amados, quando tem evento da igreja, a gente fica até 4 horas da manhã arrumando a bagunça para outro dia no culto, tá tudo certinho.
lavando louça. Tem irmãos que vêm para quebrar louça. Pastor, quebrei mais um prato. Olha, tudo bem. Ou mais outro. Opa, caiu, escorregou. Ele falou, sai espírito ruim, vai para lá, deixa aí que a gente lava. Falando nisso, agora eu fui no banheiro ali, usei 1 litro de bom ar. Tem gente que foi lá libertar os cativos. Mas acontece, só estou brincando. Banheiro é para isso mesmo, né? Eu acho que foi o Leandro. Foi o Diogo. Eu tenho uma tese, quanto mais bonitinho, mais fedido é. Deus faz isso para quebrar nós. Foi você? Deus do céu. Muito bem, queridos. Brincadeiras à parte. Você sabia que faz bem você rir? Isso te cura. Por quê? Porque a maior parte das vezes, você pode ver como é que é. Às vezes eu estou aqui, eu não acredito que Jesus era xaropeta, de mal com a vida, cara feia, sabe? Eu acredito que ele era feliz. Eu gosto desse Jesus do Chosen, muito legal, né? Que ele é uma pessoa normal, como a gente, mas a gente sabe que ele representa lá o Filho de Deus, né? Enfim, mas nós precisamos ser felizes. Tem gente que quando está chegando na igreja, a mãe já faz assim, está chegando na igreja, nenhum pio. Aí a pessoa já vem oprimida para o culto, né? E de repente nós somos felizes. Olha para quem está do seu lado, diga, eu sou feliz. Graças a Deus. Amém? Deixa eu me encontrar aqui para poder ministrar a vocês. Eu quero agradecer a blusa que eu ganhei de presente da Alessandra e do Donizete, obrigado. O tênis foi da Flávia. É só teu ou da família? É. Então cadarço foi do irmão lá, a palmilha foi de outro, a sola foi de outro. Mas obrigado, viu, pelo carinho no meu aniversário. Tem coisa que eu nem usei ainda. Teve um irmão que veio falar comigo, ô pastor, o senhor não gostou? Se não gostou, fala. Eu falei, para, eu gostei tanto que se quiser me dar mais um, pode dar. Amados, eu estou muito pidão, acho que é a idade, estou pidão. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Aqui. Você é feliz? Glória a Deus. Então dê um sorriso para quem está perto de você. Você viu que tem gente que nessa hora faz assim, ó. Nós não somos felizes porque tudo nos vai bem. Nós somos felizes porque nós temos Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Mateus. Falando nisso, eu quero agradecer muito ao tapete que a Rose e o Toninho deram para o Ministério Infantil. Eles deram também o microfone, foi um presente para a igreja, que a gente usa no coral. A gente está se encontrando ainda, não é fácil, amados. Regular, essa parte técnica é meio complicada. A Rose está com dor de cabeça. Passou, não é? Dor de cabeça é um mal-estar. Oi? Não é nada, você está menina, jovial, amém? Mas está bem, né? Então tá bom, já está sorrindo, glória a Deus. Outro dia ela veio na reunião, ela cobriu a cabeça, mas eu pensei que era uma muçulmana que estava aí, toda coberta, assim, reunião inteira. Eu sabia que era ela porque estava do lado de Toninho, mas estava muito engraçado.
mas já passou. Ela estava com conjuntivite, mas já está curada, viu? Fica tranquilo. Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. Diga comigo: homem sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Diga comigo: maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Até aí. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o Teu Espírito nos revele a Sua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Assim seja e assim será. Nós temos aqui um texto que lemos sobre o centurião de Cafarnaum. Ele era um oficial do exército romano, e ele era responsável por 100 homens. E algo interessante aqui é que ele vai até Jesus, como oficial do exército romano, pedir ajuda. E vocês sabem que Roma perseguia Jesus. E ele, em especial, teve esta iniciativa de buscar Jesus por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele estava ouvindo pessoas sendo curadas, saradas, libertas, ressuscitadas, leprosos limpos. Ele apregoava o reino de Deus. E este homem, centurião romano, vai até Jesus para pedir socorro. Ele era diferenciado, e vemos isso até por conta dele interceder por um dos seus funcionários, um dos seus servos, um dos seus empregados. Ele chega e intercede por ele e diz: meu servo está moribundo. Sabe o que significa moribundo na Bíblia? Quase morto. Ele está morrendo, ele está muito doente. E Jesus disse: eu vou com você para curá-lo, para sará-lo. Eu vou e darei a ele saúde. Ele disse: não precisa ir comigo. Basta que diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Olha a revelação. Ele, como soldado romano, oficial do exército, ele entendia o que era autoridade. E naquele momento ele diz para Jesus: eu sei que para fazer o que você está fazendo, só pode ser porque você está debaixo de uma autoridade. Então eu sei o que é isso. Eu digo vai, eles vão. Eu digo vem, e eles voltam. Eles me obedecem. Eu
sei que tu estás debaixo de autoridade. Sexta-feira nós falamos sobre autoridade espiritual. E hoje eu quero complementar este assunto com vocês. Então, vamos reforçar e ler do versículo 9 em diante. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Olha agora, que parte maravilhosa, incrível. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, nem mesmo na igreja encontrei tanta fé. Qual a revelação desse texto para nós? Nós precisamos entender mais sobre autoridade espiritual, porque hoje a palavra diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. O meu povo perece, sofre, é destruído porque falta conhecimento. Este conhecimento vai te levar a entender que você tem uma autoridade que você não usa. No lugar dessa autoridade que você não usa, você permite que o diabo, de alguma forma, haja direta ou indiretamente contra você. E quando você aprende sobre esta autoridade espiritual, você vai crescer em fé. A tua fé, ela não vai ser apenas teórica, ela vai ser prática. E você vai começar a ser usado pelo reino de Deus. Eu não sabia que esta autoridade espiritual estava à minha disposição. Eu descobri no susto. Por exemplo, eu voltei para Jesus com cerca de 20, 21 anos de idade. E eu estava com o coração tão sedento que eu queria pregar para todo mundo. Eu estava indo um dia para a igreja, a comunidade de Nova Vida, aqui em Bragança Paulista, na travessa da ponte, ali no Lava Pés. E passando por ali, uma moça me fez psiu. Eu olhei para ela, ela disse, moço, quer fazer um programa? Na época, eu não estava mais trabalhando na rádio. E eu brinquei, quando eu estava na rádio, eu fazia programa. Agora eu não estou mais, então eu não faço. Ela disse, sem brincadeira, moço, você quer fazer um programa? Eu falei, quanto é o seu programa? Ela falou, X. Eu falei, eu te pago X. Vamos lá, estava perto da igreja. Ela disse, só que eu preciso avisar aquele rapaz ali. Eu falei, quem é aquele rapaz? É meu marido. Eu disse, fala para ele vir junto. Ela falou, é mais caro. Eu falei, tá bom. Aí ela se viu entrando na igreja. Ela falou, moço, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei, olha, você já recebeu o dinheiro, a sua parte e a parte do seu marido, que era o cafetão dela. Era uma reunião de oração. O pastor disse, ora com a pessoa que está perto de você. E eu então comecei a orar. E naquele momento manifestou um demônio nela e um demônio no rapaz. E eu não sabia o que fazer, e os dois segurando a minha mão. Eu até aquele dia eu era um crente teórico. Eu não sabia o que fazer. Aí eu disse, ajoelha em nome de Jesus. Aí os dois caíram de joelhos. Eu botei a mão na cabeça de um, a mão na cabeça do outro, e eu gritei com todas as minhas forças, em nome de Jesus, sai! E os dois caíram. E todo mundo parou de orar e ficou olhando para mim.
Eu me senti um extraterrestre. Eu não entendi o porquê. Mas se não saiu na autoridade, saiu no susto. Aí, depois da libertação, já não era mais a mesma mulher. Ela estava sorrindo, com os poucos dentes que lhe restavam, um zagueiro, um centroavante. E o rapaz também, eu percebi que a fisionomia dele tinha mudado. E eles estavam muito envergonhados do que tinha acontecido. Aí ele disse: nós não somos disso. Nós viemos de outra cidade, a gente está passando muita necessidade aqui em Bragança, e a gente está com muita fome. É por isso que eu pedi para ela fazer o que ela estava fazendo. E ele disse: é aniversário dela hoje. Eu falei: então nós vamos para uma churrascaria. E levei eles lá para o Glória. Só podia, churrascaria de crente ou Glória. Piadinha sem graça, né? A Fábia está aí, né? Ela gosta dessas. Ali, manifestou. Está amarrado todo espírito corintiano nesse lugar. Aí, ela falou que era aniversário dela e a gente foi lá. E ela começou a contar a história dela. Ela foi presa porque usava, sabe aquele pente de metal para cabelo crespo? Ela matou uma moça num baile com aquilo lá. Ela foi presa, ela contou toda a história. Então veja bem, eu não tinha programado para ajudar esse casal, para pregar para eles, para orar por eles, para fazer a ministração e muito menos para abençoá-los. Mas eu fui instrumento de Deus por conta da autoridade que eu nem sabia que tinha para abençoá-los. Então eu quero dizer que Deus, Ele vai se mover na tua vida de uma forma poderosa, a ponto de você se ver em situações assim. Eu não sei se a Rose se lembra disso. Um dia nós saímos da casa da Toninha, tinha terminado a célula, saímos num grupo de 4, 5 mais ou menos, e ali logo no começo da avenida São Vicente de Paula, tinha uma mulher chorando na calçada, na sarjeta. E eu parei e falei assim: moça, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ela fez assim, Falei: já sei. Amados, daqui a pouco a gente estava rolando na rua e passa uma viatura. Não sei se era a Rose que estava comigo nesse dia. Passa a viatura. Aí eu vou falando, você vai vendo se é. Passa a viatura. Aí a coisa zebrou. Porque eles acharam que eu estava espancando a mulher. Isso em meados de 90 e qualquer coisa. Aí eu disse: eu sou pastora. Ela estava chorando. Eu ofereci ajuda e manifestou um espírito ruim aqui. Eu estou fazendo a libertação dela. E tinha um cabo junto com o sargento. Então ele falou assim: ó, eu sou evangélico, deixa ele fazer o serviço. Aí em nome de Jesus sai, o demônio saiu. Ela disse: quem são vocês? O que eu estou fazendo aqui? Aquela coisa toda. Deus, Ele precisa de você todos os dias. Guarda isso, todos os dias. Porque tem pessoas tirando as suas próprias vidas. Tem pessoas que estão fracassando e não sabem lidar com esse momento. Tem pessoas que estão afundando na vida. Elas estão sofrendo de rejeição, de amargura, de uma dor profunda na alma. E elas precisam de você. Eu conheço pessoas que você não conhece. Você conhece pessoas que eu não conheço. E por incrível que pareça, Deus vai usar você para cuidar também de pessoas que você nunca viu na vida. Eu estava dormindo uma vez, morando na rua
Bragança, ali no Matadouro. De madrugada eu tive um sonho, que estava chovendo, e que tinha uma mulher na esquina de casa chorando, querendo se matar. E eu acordei, e estava chovendo. Eu falei, para desencargo de consciência, eu vou pegar meu guarda-chuva velho, e vou lá ver. Quando eu cheguei na esquina, amados, tinha lá uma mulher, do jeito que eu estava sonhando, chorando na esquina de casa. Eu falei, o que é que a senhora está fazendo aqui? Ela disse, senhora, eu estava dormindo, Deus atrapalhou meu sono, me tirou da cama quentinha, debaixo dessa chuva, com esse guarda-chuva quebrado para cuidar de você. A mulher começou a chorar. Ela disse, desse jeito, é Vero? Eu disse, é Vero. E ministrei para ela. Não demorou muito tempo, eu estava levando ela para a casa dela, na rua Voluntário Cícero Guimarães, se não me falha a memória. E entrei com ela na casa, a família toda preocupada, chorando. Preguei Jesus para uma família que eu nunca tinha visto na frente. Sabe o que significa isso? As pessoas são preciosas, e muitas vezes nós só temos olhos para nós. Isso é egoísmo da nossa parte. Nunca acontece nada de novo na tua vida, com você, para abençoar outras pessoas. Então tem muita gente que está precisando de uma palavra. Você quer receber o teu milagre? Quanto mais você planta milagre, mais milagre você vai colher. Aí você pensa, pastor, a minha vida não está legal. Eu não prego porque minha vida está legal, eu prego porque a palavra é verdade. Eu não prego porque eu estou doente. Eu não deixo de pregar porque eu estou doente. Eu prego porque a palavra de Deus é verdadeira. Você não prega porque você está nadando em rios de dinheiro. Pastor, como que eu vou falar sobre prosperidade para esta pessoa? Você pode não estar vivendo hoje o teu milagre, mas o teu milagre já está em processo. A tua bênção está a caminho. E se você pregar prosperidade financeira, é porque você acredita. E quando você acredita, o teu milagre começa no momento que você acredita. Então, não existe desculpa para você não pregar. E quando eu falo de pregar, eu não estou falando para você ser religioso. Eu estou falando para você compartilhar do reino de Deus com estas pessoas que precisam muito de uma palavra. E se você não fizer, aqueles que são do oculto, do misticismo e de outros ismos, vão fazer. Nós precisamos aprender a fazer pela verdade aquilo que eles fazem pela mentira, porque eles são muito mais dedicados do que nós. Entra ano e sai ano, você não ganha uma alma para Jesus. E tem gente que tem o dom, em vez de ganhar para Jesus, tira dos caminhos de Deus, esfria, arranca, afasta. Então você tem que ter consciência disso, porque isso é autoridade. Ou eu estou debaixo da autoridade de Deus, ou eu estou debaixo da autoridade do diabo. Me ajuda aí nessa frase de efeito, para eu conseguir lembrar, presta atenção. Tem muita gente que serve Deus em doutrina. Lembra do Aloysio? Tem muita gente que serve Deus em doutrina, mas o diabo como se fosse na prática. Então isso é sério. Então, nós precisamos compreender que quando nós fazemos parte do reino, porque você pode falar, eu sou crente, isso não significa que você faz parte do reino. Você pode ser membro
de uma igreja. Mas isso não significa que você faz parte do reino. Quem faz parte do reino? Aquele que entende que existe uma autoridade espiritual à disposição dos discípulos de Jesus, para que eles sejam usados por Deus. Então o diabo vem e ele toca em você em coisas assim pequenas. Ele mexe com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com as tuas emoções, com a tua alma. E pronto, isso derruba você. Você tem que aprender o que é autoridade. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diabo, você tocou, você se levantou, mas você se levantou para cair. O teu lugar é debaixo dos meus pés. E em nome de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou abençoado, eu sou abençoada, e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida em nome de Jesus. Não é você ficar reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando, blasfemando. Por quê? Quando você faz isso, você está usando uma autoridade espiritual ao inverso. Você está glorificando o diabo. Por isso que a Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração. Fazei alguma coisa? A gente tem que se disciplinar para aprender a fazer tudo sem murmuração. O que é murmuração, pastor? É reclamação em voz alta ou voz baixa. Então nós precisamos entender que tudo neste mundo está debaixo de uma autoridade. Vamos entender? Existe, por exemplo, a autoridade do governo federal, estadual, municipal. Existe autoridade na área administrativa, fiscalizadora. Existe as autoridades policiais para manter a lei e a ordem. Existe autoridade nas escolas. Existe autoridade nas empresas. Existe autoridade na igreja. E quando nós compreendemos isso, entendemos o porquê que Deus estabeleceu a autoridade. É para que haja harmonia, paz, ordem. Então, quando eu compreendo que eu estou debaixo de uma autoridade, como disse aqui o centurião de Cafarnaum, você tem que entender isso que eu estou ministrando. Diga: eu estou debaixo de uma autoridade. Agora, o que é que você faz com esta autoridade? Você precisa se apropriar desta autoridade. A partir do momento que você entende, nasci de novo, me converti, nasci de novo, estou cheio do Espírito Santo, então eu estou debaixo de uma autoridade divina. Existe também a autoridade eclesiástica. O pastor é uma autoridade eclesiástica. Agora, quando você entende que Deus quer usar você, mas o diabo está fazendo de tudo para você não se desprender do pó do mundo. Então a gente vem para a igreja, a gente fica na igreja encardido, sujo. A gente fica aqui carregando em nós todas aquelas impurezas que impregnaram ao longo da nossa vida. E tem situações que a gente não conseguiu mudar. O pecado está aí. Você pode não revelar, não falar para ninguém, mas Deus conhece você em segredo. O pecado secreto, o pecado em oculto, o pecado de estimação. Então, como é que nós liberamos esta autoridade? É através da santificação, que é um processo. Então você vai lutar para vencer as tentações, não na tua própria força, mas na dependência do Espírito Santo. Você vai lutar para vencer o pecado, não na sua própria força, mas na dependência do Espírito Santo. Amados, eu tinha
muitos problemas, não que eu não os tenha ainda, mas aqueles erros triviais, aqueles escorregões primários, aqueles tropeços. Eu brigava muito comigo mesmo no início do meu ministério, até que eu entendi que na minha própria força eu não consigo vencer. Eu preciso do Espírito Santo me fortalecendo, me capacitando, me habilitando, me treinando dia a dia, para vencer cada situação da minha vida. Então, quando você for orar, você diz assim: Espírito Santo, eu quero te confessar um pecado, o que me separa de Deus, o que atrapalha a minha comunhão, a minha intimidade, o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero quebrar isso, este ciclo maldito na minha vida. Eu quero viver para Ti, eu quero andar na Tua presença, eu quero agradar Teu coração. Me ajuda a vencer este pecado. Eu me envergonho desse pecado. Este pecado pesa dentro de mim. Eu me sinto condenado. Eu preciso de libertação. Espírito Santo, Tu és o Espírito que liberta. Me liberte. Espírito Santo, Tu és o Espírito que cura. Me cura. Porque aquele pecado muitas vezes é uma fuga. Aquele pecado muitas vezes é algo que você usa, que o diabo usa, para te aliviar, para você se sentir melhor. Só que nós somos conhecedores da palavra de Deus, e nós não fomos feitos para sermos escravos do pecado. A Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo na nossa vida. Então, se eu quero crescer em autoridade, eu preciso aprender a me santificar. Então você sabe qual é a porta aberta, qual é a legalidade, qual é a brecha, qual é o direito que o diabo tem para atacar o teu casamento, para atacar a tua vida financeira, para te trazer uma doença, uma enfermidade, para te neutralizar no teu ministério. Imagina só, nós temos aqui tantos irmãos talentosos, tantos irmãos habilidosos, tantos irmãos que o Espírito Santo já batizou com algum tipo de dom, e você diz assim: não, eu não sirvo para estar com o microfone na mão, eu tentei, mas eu não aprendi a tocar nenhum instrumento, a minha voz não é boa. Vocês prestaram atenção que a gente só apresenta desculpas para Deus? E se tem algo que aborrece a Deus, é quando nós oferecemos desculpas. Ele quer ouvir o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos ser obedientes, porque o tempo todo Deus está nos chamando para fazer a sua obra. E você vai fazer aonde? Desde a hora que você acorda. Teu ministério começa dentro de casa. Tratar a esposa com amor, o marido com amor, tratar os filhos com amor, tratar a família com amor. Teu ministério começa em casa. Quando eu vou consagrar alguém, eu pergunto para a mulher: se você fosse o pastor da igreja, você consagrava o seu marido? Sim ou não? Se ela falar não, eu não consagro. Aí eu pergunto para o marido: vou consagrar a sua esposa? Se você fosse pastor dela, você consagrava sim ou não? Dependendo, se me falar não, eu não consagro. Por quê? A pessoa que mais te conhece é a tua esposa. A pessoa que mais te conhece é o teu marido. A pessoa que mais te conhece são os teus filhos. Então, nós precisamos compreender que, independente de consagração, em primeiro lugar é o chamado. Você foi chamado para dar frutos, e a Bíblia diz que os teus frutos hão de permanecer. Então imagina só, você tem que pensar assim, e pode analisar: cada vez que você peca, o diabo vem e rouba alguma coisa, atrapalha alguma coisa, algo acontece. Por quê?
Porque é assim que ele ataca. É assim que ele entra. É assim que ele faz. Agora, quando você diz, eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer em nome de Jesus. Por quê? Você está no controle da tua vida. E quando você está no controle da tua vida, você entrega este controle para Deus. E quando você entrega este controle para Deus, aí a gente pode dizer que Ele está no controle de tudo na tua vida. Então, tudo que você precisa é dessa santidade para a autoridade funcionar. Já tivemos irmãos que foram orar e, pastor, o que eu faço? E eu orientava por telefone, manda ajoelhar, fala sério. Ajoelha em nome de Jesus. Ajoelhou, pastor. Cala a boca em nome de Jesus. Calou a boca. Mão para trás, mão para trás. E agora, pastor? Agora você pega e manda embora em nome de Jesus. Põe a mão na cabeça dele. Quando você falar, sai, você tira a mão. Pronto, pastor, caiu aqui. Pergunta se a pessoa está bem, está liberta. Põe sentadinha. Conversa com ela. Mas tivemos situações que os demônios não foram embora. Pastor, vem já. Falei, já. Demorei 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando eu cheguei, o demônio falou, já estava cansado de esperar. Eles não expulsam não. E a gente mandou embora, os demônios foram embora. Pastor, qual a diferença? Preste atenção, você já tem autoridade. Você precisa saber que tem. Você é convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Você está ligado ao corpo de Cristo, a videira verdadeira. E você precisa dessa autoridade para mandar todo e qualquer demônio da tua vida embora. Aí você pensa que são só aqueles que se manifestam. Não é normal, gente. Finanças truncadas, crise financeira, só perder e prejuízo. Sempre doenças e enfermidades sem diagnóstico. Gastando dinheiro com tratamento, hospital, remédio. Tem coisa na vida da gente que não é normal. Certas brigas que nós temos em casa. O irmão falou, não, pastor, tem briga que tem justificativa. Eu falei, certas brigas. Tem irmão que falou, pastor, tem que ter uma briguinha de vez em quando, né, para dar uma graça no relacionamento. Mas o duro que na casa dele, ele está aqui, que ele sabe que eu falei isso para ele, é a mulher que sempre ganha nas brigas. E ele é sábio, porque ele deixa a esposa ganhar. Se ele não fosse inteligente, porque o marido às vezes disputa com a esposa disputa com o marido, e quer ganhar sempre as discussões. Eu vi na internet, um casal, um dormia no sofá, outro dormia na cama, estava escrito assim, ele ganhou a discussão, então estava dormindo no sofá. Aí embaixo estava dormindo de conchinha na cama, estava escrito assim, ele perdeu a discussão. É uma questão de sabedoria, amados. Então nós precisamos desenvolver a nossa autoridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que é que você precisa entender? Nós somos muitas vezes crentes teóricos, mas agora vocês precisam encarar o chamado de vocês, orar pelas pessoas, do seu jeito. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Everaldo orando na Avenida Eusébio Sampaio. Eu sentei na mureta que tínhamos na parte, a varandada de fora da igreja, e chorei, porque eu não sabia que ele orava como ele estava orando. Amados, eu não sabia nem abrir a Bíblia. Meu pastor dizia, abra no livro de Filemon. Eu ficava tão sem graça que eu abria em qualquer lugar, fazia de conta que eu estava lendo. Aí ele dizia, Alberto, você que tem uma boa leitura, levanta e leia. Eu pegava a Bíblia de quem estava perto, eu falei, é o quê? Filemon, tá, Filemon, tá, capítulo, versículo, tá, aí eu lia. Aí eu descobri que tinha índice na Bíblia, eu comecei a decorar, eu comecei a ler, ter familiaridade com a Bíblia, ou seja, eu cresci em autoridade. E para crescer em autoridade, você precisa romper, você precisa estudar, você precisa ler, estudar, pesquisar. Aí você cresce em autoridade.
Você precisa aprender a confessar a palavra. Você precisa aprender a orar. Porque não existe autoridade sem oração, amados. Tem irmãos que chegam para mim: pastor, estou cheio de autoridade. Falei: quanto você ora, irmão? Não ora. Falei: então. Não existe autoridade, amados, sem leitura de Bíblia, sem oração, sem jejum. É importante a gente criar essa comunhão com Deus. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, antes nós éramos do mundo, estávamos debaixo da autoridade do maligno, mas hoje nós somos filhos de Deus. E qual a diferença de ser do mundo e de ser de Deus? Porque muitas vezes você se comporta como uma pessoa que não conhece a Deus. Então nós temos que trabalhar estas questões, para você andar como filho escolhido, chamado, ungido, levantado de Deus. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, passamos da morte para a vida, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou assentado à destra de Deus. Eu estou assentado com Jesus no seu trono. Essa é a minha posição espiritual. Então quando o diabo diz: quem você pensa que é? Aí você vai lembrar ele: diabo, eu sou nascido de novo, sou uma nova criatura, cheio do Espírito Santo. Eu fui tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz do seu amor. Eu fui perdoado, eu fui remido, eu fui justificado. Eu sou ungido, estou aqui não no meu nome, mas no nome de Jesus. O diabo não tem medo de quem fala bonito, de quem prega bem. O diabo, ele tem medo de quem ora. E nós precisamos orar um pouquinho mais. Você que ora 5 minutos, ora 10. Quem ora 10, ora 20. Quem ora 20, ora um pouquinho mais. Começa a incluir a oração na tua vida, para você crescer em autoridade. Faça jejum pelo menos uma vez por semana, para crescer em autoridade. Comece a incluir na sua dieta espiritual a leitura da Bíblia todos os dias, para você crescer em autoridade. Sabe o que vai acontecer? Estes problemas, dificuldades e lutas que vocês enfrentam, vocês vão superar. Isso não vai mexer mais com a tua estrutura psicológica, com a tua vida emocional e sentimental. Você vai criar uma estabilidade, vai ter controle, domínio próprio, e o nome do Senhor vai ser glorificado por conta do seu testemunho, em nome de Jesus. Lucas 10:19 fala a respeito dos 70 que foram enviados, e eles receberam de Jesus uma palavra: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Sabe o que significa isso? Eles estão sendo comunicados que estão debaixo de uma autoridade, e se eles querem ver esta autoridade funcionando, é só eles praticarem esta autoridade. Como isso acontece? Pela nossa obediência. Eu quero ver você saindo daqui hoje, antes de dormir, faça uma oração, conversa com Deus. Quando você acordar, conversa com Deus. Na hora do teu almoço, arruma um tempo para conversar com Deus. Em qualquer brecha, inclua Deus na sua vida, e você vai crescer em autoridade, em nome de Jesus. Eis que vos dou exousia, autoridade, poder delegado, para pisardes. Faz aí um exercício para espantar o sono. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Sabe o que significa? Se você não pisar, você vai ser pisado.
E serpentes e escorpiões representa Satanás e os seus demônios. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e desfazer todo o poder do mal. Meus problemas financeiros, todo o poder do mal. Às vezes é má administração, todo o poder do mal. É espiritual, vai ter que sair da tua vida. É uma doença? Eis que vos dou autoridade para desfazer toda a obra do mal. Que situação é? Eis que vos dou autoridade para desfazer todo o poder do mal. Diga, eu tenho esta autoridade. A partir de hoje você vai usar. Deixa eu te falar algo que o Espírito Santo está comunicando ao meu coração aqui. Pessoas que trabalham e enfrentam situações de humilhação, de desprezo, de provocação, e você muitas vezes não sabe o que faz. Vai no banheiro só para chorar. Você vai no banheiro em nome de Jesus para repreender todo o mal e sair da sua vida. Amém? Porque são demônios que estão usando essas pessoas para humilhar você. Quando você percebe que tem coisas que não estão dando certo, não é normal. Se levanta na autoridade em nome de Jesus. Quando começar a brigar com o marido com a esposa, fala, epa, para, vamos sentar aqui. Não é normal. Tem que ser igual Donizete e Alessandra. Pega lá a sacolinha, olha, ganhei uma joia. Não é nem meu aniversário, só fazendo inveja aí, para algumas mal resolvidas. Olha a roupa que eu ganhei, olha não sei o que. Amados, vocês precisam aprender a investir no relacionamento de vocês. Pisa. Esse demônio tem que sair da sua casa. Diga aí, esse demônio tem que sair da minha casa. Gente, vira e mexe. O que acontece? São as mesmas coisas. Já era para ter superado essas crises e vivendo outra realidade em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então eu tenho autoridade, que é poder de Deus para desfazer toda a obra do mal. E nada, absolutamente nada me causará dano. O diabo não pode agir com retaliação na tua vida. Diga, a partir de hoje, eu vou me levantar em autoridade, em poder, em unção, e tudo aquilo que não estava dando certo na minha vida, vai começar a dar certo em nome de Jesus. E se você depender e pedir direção para Deus, você não vai perder dinheiro, você não vai ter prejuízo, você não vai fazer negócios que vão dar errado. E eu sei que muitos estão atravessando um tempo de dificuldade. Sabe o que vocês vão fazer? Eu tenho autoridade. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou cair. O Senhor me sustenta com a sua destra fiel, com os seus braços eternos. Em nome de Jesus eu vou viver o meu milagre, eu vou viver a minha bênção. Amém? Se chorar resolver esse problema, você não tinha mais problema nenhum, verdade ou não? Se reclamar resolver esse problema, você não tinha mais problema nenhum. Se falar palavrão resolver esse problema, você já não tinha problema nenhum. Se praguejar resolver essas coisas, estava tudo certo, é ou não é? Se murmurar resolvesse, não resolve. Então faz um teste com aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Aí Jesus manda os 70, e quando eles voltam, Lucas 10:17 diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios que se nos submetem pelo teu nome. Eles ficaram impressionados, porque os demônios estão se sujeitando a nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse o poder da autoridade que Deus te deu, não é para controlar pessoas, é para estabelecer o senhorio de Deus na terra.
o que a tua vida vai ser abençoada. O Espírito Santo está me comunicando aqui no meu coração. Aquela promoção que está amarrada, truncada, amarrada há muito tempo, vai sair em nome de Jesus. O Senhor está falando comigo sobre liberação. Então eu não sei o que é que você está esperando. Pode ser uma indenização, pode ser uma pensão, uma aposentadoria, pode ser alguma demanda na justiça. Eu não sei o que é. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Diga: use essa autoridade. Use essa autoridade. Sabe por quê? Quando Deus amaldiçoou a serpente no deserto, disse: você vai rastejar e comer do pó da terra. Então isso é maldição. Nós não fomos feitos nem para rastejar e nem para comer do pó da terra. A Bíblia diz que nós só estaremos por cima e não de baixo, quando ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Amém? João 14:14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? O Filho, cheio de autoridade, que entende que tudo aquilo que ele busca deve estar de acordo com o coração de Deus. Quando ele consegue alinhar a vontade dele à vontade de Deus, a sua oração vai ser ouvida. Romanos 13:14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que significa isso? Você tem que andar na presença de Deus e fazer de tudo para não pecar, para o diabo não atrasar a tua vida. Olha, o que tem de gente aqui com a vida atrasada, aí você diz: a culpa é do diabo. Não, ele só pode agir se você permitir. Lembra? Porta aberta, legalidade, direito e brecha. Você tem que olhar para a tua vida. Marcos 16:18. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que significa isso? Autoridade. Autoridade. Vamos ficar em pé um instante só, por favor. Diga comigo assim: em nome de Jesus, eu entro no reino espiritual e me aproprio desta autoridade que é bíblica, e eu enfrento, na autoridade do nome de Jesus, todos os levantes que têm vindo contra a minha vida, todos os ataques, diretos ou indiretos. Cai por terra toda arma forjada contra mim. A tua palavra diz que sobre Israel, sobre a tua igreja, não vale encantamento. Eu creio que tenho esta autoridade, fui investido desta autoridade para viver como um crente vitorioso e abençoado. Tudo aquilo que é maligno na minha casa, no meu lar, na minha família, ser quebrado em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno no meu trabalho, seja quebrado em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno na minha vida secular, seja quebrado em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno na minha vida espiritual, seja quebrado em nome de Jesus. A partir de agora, me comporto como um guerreiro de oração, revestido de autoridade, poder e unção. Vou me levantar contra cada situação, pequena ou grande, na minha vida, repreender
amarrar e expulsar todo mal que se levanta contra a minha vida e profetizar toda sorte de bênçãos. Vou chamar as coisas que não são como se já fossem, porque eu sou filho de Deus, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, fala com teu filho, em nome de Jesus. Tira de mim tudo aquilo que me impede de fluir no teu Espírito. Eu quero tocar o teu coração, eu quero andar em obediência, eu quero fazer a tua vontade. Me perdoa, Deus, pelos momentos que me acovardei e que fui passivo, negligente e não entendi que eu devia ser um imitador de Jesus, ser como Ele, discípulo dEle, em nome de Jesus. Só eu oro. Pai, eu oro por estas pessoas, por estes irmãos, por estas irmãs, por aqueles que estão neste culto presencial e por aqueles que estão assistindo pela internet. Em nome de Jesus, que a tua graça bendita seja sobre a vida do teu povo, que o teu favor alcance o teu povo. O Senhor conhece cada necessidade, carência e precisão. O Senhor conhece qual a doença e enfermidade. O Senhor sabe o que é que esta pessoa precisa, Senhor. Está colocando diante de ti em oração. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte, nós rebatemos agora. Todo espírito de doença e enfermidade, nós rebatemos agora. Todo espírito de depressão, nós rebatemos agora. Todo espírito de confusão mental, nós rebatemos agora. Tudo aquilo que está amarrado, retido, atravancado, ser liberado, em nome de Jesus. Alcança, Pai, este irmão, alcança essa irmã, muda a realidade dele, muda a realidade dela, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Podei-vos assentar. Queridos, nós vamos fazer a nossa oferta agora, e eu quero te falar uma coisa, preste atenção em mim agora. A maior parte da igreja de Cristo na terra não prospera como o céu gostaria que prosperassem. Por quê? Falta autoridade também para a pessoa ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Quando você não tem esta autoridade, você pode entregar alguma coisa, talvez sem peso, sem significado, sem importância. Alguma coisa que talvez não mude espiritualmente a tua realidade financeira, econômica e material. Então, até nesta hora, você precisa ter autoridade no nome de Jesus. E quando é que você assume esta autoridade? É quando você diz assim: a partir de agora, a partir de hoje, eu vou ser dizimista. E ser dizimista significa que 10% de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos devolver para Ele. Significa que nós vamos ser ofertantes fiéis na sua casa, porque nós cuidamos desta obra. Somos guardiões da sã doutrina neste tempo profético. O Fábio está ali com a maquininha de cartão, e nós temos a Fábia ali com uma maquininha de cartão. Gostaria que você fizesse prova de Deus, como diz lá em Malaquias, para você sair das dívidas, das contas, para você começar a viver um novo tempo de desafogo, um novo tempo de graça. Faça a prova de Deus. O nosso Pix já está em tela, você pode fazer sua oferta em Pix. Se você não fez hoje a sua oferta, faça durante a semana, faça o seu depósito, a sua transferência, ou entregue na administração. Amanhã é dia de fazermos pagamentos. Dia 20 caiu no sábado. Caiu no sábado, então temos pagamentos para fazer do dia 20. É um desafio grande e eu preciso muito do apoio dos irmãos. Vamos separar para o Senhor o nosso melhor, em nome de Jesus.
que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vamos ficar em pé. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga obrigado, Senhor, pela palavra que me liberta. Eu creio, em nome de Jesus, que minha vida está mudando e vai mudar, e que eu vou ter colheitas sobrenaturais. Eu creio na palavra de liberação que sai do teu altar, e eu guardo as tuas promessas no meu coração, para viver um novo tempo em nome de Jesus. Só eu oro. Pai, abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm o seu projeto de vida, aqueles que sonham em ter o seu próprio negócio, em nome de Jesus. Libera da tua bênção sobre o trabalhador comum. Libera, Senhor, sobre aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que estão em busca de uma oportunidade, aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus. Portas serão abertas de emprego esta semana, e você vai testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Dívidas serão perdoadas, você vai fazer negociações impressionantes. Deus vai te abençoar na tua vida financeira, econômica e material. Profetizo negócios prósperos, boas vendas, boas compras, em nome de Jesus. Senhor, honra os teus filhos e as tuas filhas. Prospera o teu povo, para que eles possam ser uma coluna forte na tua casa. Converte, Senhor, o coração deste irmão, para que ele entenda a importância do dízimo e oferta na sua casa. Em primeiro lugar, para abençoar o teu reino, em segundo lugar, para abençoar sua vida. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de avareza, todo espírito de mamon, todo espírito que impede o fluir da graça e da presença do Senhor nestas vidas, em nome de Jesus. Meus amados, gostaria de orar, está abençoado, e fazer uma oração abençoando em nome de Jesus a Sabrina e o Tiago, por conta de uma operação amanhã. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua graça, misericórdia, bondade e amor. O Senhor tem cuidado desta família. Obrigado porque o Senhor preservou as suas vidas. Eu quero orar, Senhor, por esta moça, repreender este espírito. E aí vocês oram comigo, porque vocês estão naquele, lembra? Na unção de autoridade. Vocês têm que orar com autoridade, sabe? Vocês têm que mostrar para o diabo quem manda. Eu oro e vocês concordam comigo. Vocês têm que se revoltar contra o diabo, contra as trevas, contra as obras do mal, em nome de Jesus. Vocês são guerreiros de oração, profetas do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e repreendo esse espírito de depressão na vida dessa moça, em nome de Jesus. Solta, bata em retirada, saia em nome de Jesus. Senhor, olha para esse irmão, repreendemos estes cálculos nos seus rins e na sua bexiga, em nome de Jesus. Cálculos, dissolvam-se. Pedras sejam dissolvidas, expelidas, em nome de Jesus. Eu oro por este irmão. Senhor, toca na sua coluna, toca no seu nervo ciático, toca, Senhor, restaura, opera um milagre criativo, põe ele de pé novamente, cura, sara e liberta,
em nome de Jesus. Cura, Pai, esta mulher destes nódulos, caroços, tumores no seio, em nome de Jesus. Espírito maligno, nós te repreendemos. Diminuam, sequem, sumam, desapareçam, em nome de Jesus. Pai, eu apresento as doenças e enfermidades que estamos orando agora. Pessoas estão irmanadas conosco neste mesmo propósito de orar por alguém, orar por alguma doença e enfermidade. Cura, sara e liberta. Olha, Senhor, para o projeto de vida que está depositado no teu altar e cada pedido de oração. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Que a graça bendita de Deus seja permanente sobre a sua vida. Que os olhos do Senhor continuem postos sobre você, aonde quer que você vá. Que Ele possa reinar na sua vida, e que você possa viver dias de muita alegria, de muita prosperidade, muita saúde, grandes bênçãos e livramentos, em nome de Jesus. Vai na paz, orem por mim, amo vocês, Deus abençoe.